Bom dia, meus queridos alunos. Mais uma videoaula. Vamos continuar ainda estudando de casa, porque não é possível, por enquanto, o nosso retorno presencial, mas é possível continuarmos com o nosso conteúdo, e é o que vamos fazer. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de língua portuguesa. Vamos continuar falando sobre substantivo. Só que hoje nós vamos falar sobre a variação de número. Quando falamos de número, estamos falando de singular e plural. O estudo do substantivo quanto ao número tem o objetivo de garantir a correta expressão das palavras dessa natureza, na sua concordância com as demais, como pede o registro culto da nossa língua. Flexão de número. Em geral, o plural dos substantivos simples é indicado apenas pelo acréscimo de S. Olha o que eu coloquei ali, em geral. Então, eu estou te falando que essa é a regra geral. Regra geral, coloco o S, está no plural. Porém, nós vamos falar sobre as outras situações também. Olha ali, casa, casas. Agora vamos ver esses outros casos, essas outras possibilidades. Bom, primeira, quando o substantivo termina em M, nós vamos trocar esse M por NS. Jovem, jovens. E quando terminar em S, R e Z, nós vamos acrescentar ES. Gás, gases. Preste atenção na observação que eu coloquei ali. Existem alguns substantivos que não vão ter a variação. Por exemplo, lápis. O lápis, singular. Como é que você faz o plural? Os lápis. É o artigo que vai fazer esse plural, porque o substantivo é invariável, tá certo? Quando terminam em AL, EL, OL ou UL, você vai trocar esse L por IS, varal, varais. Mas preste atenção ali em mal e cônsul, você tem um plural, é diferente para eles, males e cônsules. Quando terminam em IL, átono, você vai trocar esse IL por EIS, réptil, répteis. Tá certo? E você tem ali uma outra possibilidade para o plural de projétil e réptil. Também são possíveis. Outra possibilidade, quando o substantivo termina em IL tônico, troca-se o IL por IS, barril, barris. Quando terminam em aotil, faz-se o plural de 3 maneiras diferentes. Vamos ver ali as possibilidades. Ó, a primeira, troca-se o aotil por OES. Olha lá, e o til, né? Razão, razões. Troca-se o aotil por AES til. Capitão, capitães. Agora tem aqueles que só recebem o S, como é o caso de cidadão, cidadãos. E as pessoas flexionam esse substantivo normalmente de forma errada. Cidadão é a regrinha mais fácil, só colocar o S, cidadãos. Agora, eu coloquei aqui um quadrinho, muito interessante, por quê? Existem alguns substantivos, olha bem o que eu falei, alguns, eu não disse todos. Existem alguns substantivos que admitem mais de um plural. Você vai perceber aí nessa listinha que tem substantivos que admitem até 3 possibilidades, mas só alguns. Essa é uma outra tabelinha que você deve passar para o seu caderno. É muito importante você entender que existem essas possibilidades, mas são só alguns substantivos. Agora nós vamos falar do plural metafônico. O que é o plural metafônico? O plural metafônico nada mais é do que a pronúncia diferente. Quando você pronuncia esse substantivo no singular, a pronúncia é uma. Quando você coloca no plural, essa pronúncia vai mudar. Vou dar um tempinho para você pensar aí, ó. Ovo, qual é o plural? Eu tenho certeza que você pensou ovos. Olha como muda essa pronúncia. Eu chamo isso de plural metafônico. Coloquei ali o exemplo de outros substantivos que vão acontecer da mesma forma. Tijolo, tijolos, ok? Entre outros. Plural dos substantivos compostos, sem hífen, é a regrinha geral, tá certo? Passatempo, coloco o S, passatempos. Sem hífen e ligado por preposição, apenas a primeira vai variar. Quando eu falo variar, gente, é porque vai para o plural, ok? Pé de moleque, pés de moleque. Com hífen ou não justapostos. Para formar o plural desses substantivos, é preciso ter noção sobre as palavras que formam o composto. Se elas são variáveis ou invariáveis. Quais são as variáveis? No primeiro grupo, adjetivos, substantivos e alguns prefixos. E no segundo, verbos, advérbios, preposições serão invariáveis.
Então vamos às regrinhas, ó. Os dois elementos são variáveis, segunda-feira, segundas-feiras. Apenas o primeiro elemento varia quando há uma preposição no composto. Tigre da América, tigres da América. Quando o segundo elemento do composto é um substantivo que vai especificar o primeiro. Olha lá, peixe-boi, peixes-boi. O segundo elemento varia quando o primeiro elemento é verbo ou outra palavra invariável, como nós vimos lá no começo. Ó, guarda-roupa, guarda-roupas. Guardar aí é verbo e ele é invariável. Quando o primeiro elemento é representado pelos prefixos grão, grã e bel, tá? Aí o que acontece? O prefixo é invariável, só o segundo vai variar. Bel prazer, bel prazeres. Quando o composto é formado por palavras repetidas ou onomatopeicas, olha lá, tic-tac, tic-taques. Outros casos, alguns compostos apresentam dois plurais, tá certo? Então são aquelas possibilidades que você pode ter duas flexões. Olha lá, dentre todas as que eu coloquei ali, olha ali, ó, navios escola ou navios escolais. Você tem as duas possibilidades. Outros compostos apresentam plural igual ao singular. O arco-íris, plural. Os arco-íris é o artigo que vai determinar esse plural. Substantivos que só usamos no plural. Então, existem alguns substantivos que você não tem como usá-los no singular, porque a forma dele já está no plural. Os arredores, as trevas, as finanças, as férias, as costas. Tem uma outra situação interessante também, mudança de significado com mudança de número. Se você tiver o substantivo no singular, ele tem um significado. Se você tiver no plural, ele tem um outro significado. Olha ali, ó, costa relacionada ao litoral, costas, parte do corpo humano. Féria, renda diária, férias, descanso remunerado. Ok? Bom, falei um pouquinho sobre plural de substantivo, tenho certeza que muita coisa nós já lembrávamos. Outras são aquelas que precisam ter uma atenção um pouquinho especial para não confundir. Peço a vocês uma atenção especial para o plural dos substantivos compostos. É uma situação que vocês costumam confundir muito, ok? Bom, você vai fazer todas as atividades propostas no capítulo 14 e já sabe, teve alguma dúvida? Vai me chamar pelo WhatsApp, plataforma, plantão de dúvidas, a forma que for mais fácil e melhor para você, tá certo? Continuem estudando em casa, cuidando da saúde de vocês, ok? Tenha uma boa semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.